Olá, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja com você. Eu venho através desse vídeo compartilhar com vocês uma palavra que com toda certeza tem o objetivo de despertar, né, a sua fé, despertar a fé que existe no seu coração. Como o próprio nome deste vídeo, né, do título deste vídeo, ele diz, né, a geração incrédula. Esta geração incrédula que tem muita dificuldade de acreditar nas coisas que ouvem a respeito de Cristo. Nós estamos vivendo em um tempo em que, infelizmente, as pessoas parecem que têm esquecido o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Esquecido literalmente o que está escrito aqui na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre tudo o que está acontecendo hoje. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de comportamento de pessoas, dos crentes, dos cristãos, das pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão simplesmente amedrontados, estão isolados, não só por causa de um decreto do governo, mas estão isolados por causa do medo. Esse é o pior isolamento que existe. Além do mais, já voltamos ao normal, às atividades na comunidade e nas demais igrejas aí por aí no mundo, né? Nós voltamos parcialmente, estamos fazendo aí, algumas igrejas maiores fazem eles chamam de reuniões, né? Outros cultos, enfim, eles fazem esses cultos 2 vezes na semana. Aqui na nossa comunidade eu faço apenas no domingo, né? Nós temos o encontro domingo, 9 horas da manhã. Já está acontecendo, eu estou transmitindo online e o meu objetivo, irmãos, de transmitir online não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui em Goiânia, não. Não estou transmitindo para os irmãos que estão aqui em Goiânia. Esse não é o meu objetivo principal. Meu objetivo da transmissão é para aqueles que não podem estar comigo aqui, que moram em outros estados, em outros países. Então, a transmissão é com este objetivo, de compartilhar com essas pessoas também esta palavra. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre a geração incrédula. A geração incrédula. E eu acredito que você tem maturidade espiritual para entender o que nós vamos aqui conversar um pouquinho. Vamos meditar aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, porque a nossa fé deve estar pautada aqui, ó, aqui, na Bíblia Sagrada. São essas palavras que têm poder. O que nos dá segurança nesse mundo não é simplesmente um isolamento social. Se fosse pessoas que estão aí cumprindo rigorosamente com o isolamento social, não teriam contraído esse vírus maldito, né? Então, não é só o Covid-19 que existe no Brasil, no mundo. Existem tantas doenças. As pessoas não se importam, morrem mais pessoas com câncer do que com Covid-19 e ninguém fica alarmado com isso. Todos os dias morrem pessoas com câncer, todos os dias morrem pessoas com outro tipo de doença e ninguém diz nada. Agora a mídia vem causando pavor, medo na sociedade, ao ponto das pessoas criarem um monstro de 7 cabeças na mente delas, e então elas ficam com medo. Quando falamos de pessoas desprovidas do conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, até é compreensível este medo, mas quando falamos de cristãos, de pessoas, de conhecedores, né? Conhecedores da Bíblia, e eles estão com medo de ir na rua, medo de voltar a frequentar a igreja,
medo de ouvir a palavra de Deus, medo de se comunicar, medo de se aproximar dos irmãos, medo de sair de casa. Esse medo não vem de Deus. Portanto, abra o seu coração e vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso maravilhoso Deus. Eu quero começar falando com vocês aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Vamos lá? Evangelho de Mateus. Pega a sua Bíblia, por favor. Pega aí a Bíblia, a sua ferramenta. Pega aí a sua arma de fogo e de poder, que é a Bíblia Sagrada. Pega aí. Vamos lá, vamos usar essa ferramenta como ela deve ser usada. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 17, lá no versículo também 17. Jesus aqui, ele exorta os seus discípulos por causa da reação deles diante do que estava acontecendo naquele tempo, né? Eu tenho uma pergunta muito interessante para você, viu? Eu quero que você responda com toda a sua sinceridade. Mas antes, vamos ler aqui. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade. Porque na verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Isso aqui é muito importante nós observarmos aqui, amados, as palavras do nosso mestre, né? Aqui ele exorta, no caso, os seus discípulos, que a princípio se assustaram com a manifestação daquele demônio, né? E eles não conseguiram expulsar aquele demônio. O pai chega falando que
aqui que o filho, ele por muitas vezes caía no fogo, na água. E então o pai, desesperado, levou para os discípulos libertar o seu filho. E o que ele fez? Eles ficaram, a primeira coisa que eles fizeram é sentir medo diante da ação daqueles demônios. E se nós observarmos como que está hoje o cenário, vamos dizer aqui do Brasil, não vou nem muito longe porque temos muitos cristãos no mundo inteiro, vamos nos ater apenas ao Brasil. Né? É como se Jesus, aqui nesse tempo em que ele estava vivendo com os discípulos, isso tem se repetido hoje, porque muitos crentes cristãos, ao invés de se posicionarem como pessoas que de fato confiam plenamente, creem em Jesus, estão simplesmente sendo dominados por um medo de que aquele demônio pode tocar neles de alguma forma. Os discípulos não puderam expulsar o demônio por incredulidade, falta de fé, incredulidade, duvidavam. De onde foi gerada essa incredulidade? Obviamente que essa incredulidade, ela surgiu por causa do medo. Quando eles viram o jovem possuído com o demônio, né, eles tiveram medo daquele demônio também tocar neles de alguma forma. Mas mesmo assim, com medo, tentaram expulsar. E claro que o diabo, ele percebe o medo das pessoas. Quando é lido Moisés, ou seja, citado sobre as leis, os mandamentos, logo se percebe, né, o véu posto no coração dos religiosos. Esse véu é o que provocava o medo nas pessoas. Tá? Esse véu que estava no coração dos homens. O véu da lei que causava medo, pavor. E o mesmo véu está posto no coração de muita gente hoje. Se nós observarmos melhor, você vai ver que as pessoas parece que estão deixando de viver, né? Eu ia postar uma coisa aqui, e aí eu falei assim, não, eu vou gravar, que daí eu já faço esse comentário. Mas eu deixei aqui, ó. Quer ver? Olha só. Eu escrevi o seguinte, eu já ia postar esse aqui, eu falei, não vou postar não. Viver pela fé é acreditar contra tudo que o mundo prega. Isso é viver pela fé, ok? Então, se eu não faço parte da geração incrédula, então significa que eu sou aquela pessoa que acredito contra tudo que o mundo prega. O que o mundo prega? O que o Evangelho de Roma pregava, por exemplo? O Evangelho de Roma. Você sabe que essa palavra evangelho, ela foi emprestada do vocabulário romano, né? Então, quando o Evangelho de Roma, que evangelho significa boas novas, ou seja, então, qual eram as boas novas de Roma? Qual era o Evangelho de Roma? Quando Roma pregava, né, quando o Evangelho de Roma era anunciado no lugar, o que acontecia? As pessoas sentiam medo, elas sentiam pavor, porque o Evangelho de Roma causava morte, medo, destruição por onde passava. Quando ele era anunciado, quando ele era lido, as pessoas sentiam medo, pavor, desespero. Então, a mesma coisa acontece hoje. Parece que as pessoas ficam apavoradas, com medo. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Bíblia, eu estou falando de pessoas conhecedoras da Bíblia, pessoas que já ouviram, já cansaram de ouvir sobre a palavra de Deus e hoje estão assim. Não, porque eu tenho que tomar os devidos cuidados. Tudo bem, já passamos por todo esse processo. E vai ficar assim até quando, meu irmão? Até quando a pessoa vai ficar assim? Viver pela fé na Bíblia é ir contra o que o mundo prega. O mundo só prega desespero.
Você liga ali a televisão, só tem coisa ruim. Só tem gente, morreu tantos mil contaminados, tome cuidado. E a pessoa fica absorvendo essa praga no coração e fica aí com medo. Aí fala, como eu queria estar na igreja. Por que não está? Você pode estar, você tem essa liberdade de ir, ouvir a palavra de Deus. Entende isso? Então, se os discípulos temessem tanto a ameaça dos romanos, dos seus perseguidores, eles não pregavam o evangelho, ficariam isolados com medo da morte. Mas eles aprenderam aquele dia com Jesus, ó geração incrédula, até quando eu estarei contigo e vocês terão esse tipo de comportamento? Parem de ser incrédulos, tenham fé, porque se você tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda e olhar para um monte ou a montanha e disser, sai daqui e lança para lá, assim se fará, mas não duvide. Se tiver algo que você tem que duvidar, duvide da sua própria dúvida, mas não duvide do que Deus é capaz. Agora me responda a outra pergunta, se Deus não for a tua segurança, meu querido, quem que vai ser a sua segurança? Ou você está achando que esse isolamento social é mais seguro do que aquilo que a Bíblia, é mais seguro do que Deus na sua vida? É mais seguro do que viver pela fé? Ou você acha que usar máscara, colocar álcool em gel, ficar isolado, isso vai te livrar do quê? Vai te prevenir do inevitável. É inevitável, tá ok? Qualquer pessoa está propensa a contrair, inclusive eu. Várias vezes já falei em vários vídeos. Talvez eu, provavelmente, já deva até ter contraído esse negócio, esse mal. Mas acabou. O mal entra, se ele entrar, ele morre. Antes de executar o que ele quer, ele vai morrer. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Nele eu estou seguro. Nele eu estou seguro. Você acredita assim também ou não? Porque eu acredito. E Jesus chamou a atenção dos discípulos porque eles estavam assim. Vocês estão fazendo parte da geração incrédula, isso não pode. Quem é a geração incrédula hoje? São esses crentes, são os cristãos. São os cristãos que não vivem pela fé como deveriam viver. Esses são a geração incrédula. Por quê? Eles têm medo do demônio, têm medo da doença, têm medo do mal que está lá fora. Eu tenho mal do Covid-19 que está lá fora, tenho medo. Não tenho medo não. Não tem medo, por que você não sai de casa então? Mal sai de casa para ir comprar alguma coisa, quando sai perigoso se blindar de cabeça aos pés. Deixa um fio de cabelo para fora porque é perigoso contrair. Isso é porque você não tem medo. É claro, essa coisa de lavar as mãos, higiene pessoal, tapar aqui a boca, o nariz quando espirra, tosse, isso é uma coisa, não é nem preventiva em relação à doença, não. Isso é coisa de higiene mesmo, pessoal. Você vai aprender desde criança. Quando você vai espirrar, coloca a mão no nariz. Quando você vai tossir, mão na boca. Quando você sair de casa, chegar da rua, lava as mãos. Quando você mexer em qualquer coisa em casa, lava as mãos. Isso é uma coisa que a gente aprende desde criança. Você tem que fazer isso aqui até hoje no isolamento, depois do isolamento. Isso é uma coisa natural da vida. O que te vai dar segurança não é ficar enchendo esses pratos e vasilhas de vinagre para matar a bactéria, não, meu irmão. Tá? O mal está aí fora. O mal está lá fora, isso é verdade. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o Senhor que está conosco do que o vírus que está lá no mundo. Amém? Maior é o que está em você. Maior é o que habita em você do que o mal do Covid-19 que está lá no mundo. Bem maior é o Deus que está conosco, tá? Agora, o que mais? Olha só que eu fui escrevendo aqui. Estamos firmados em Cristo. Se Jesus estivesse aqui, onde você estaria? Né? Essa pergunta que eu ia fazer e fiz para vocês. Onde você estaria? Então, Jesus está conosco. Confie nele e não tenha medo de nada.
Se Jesus estivesse aqui, por exemplo, lá fora, num monte, pregando, ministrando a cura, abençoando, eu não ia ficar isolado, não ia lá. Então, se eu penso assim, é porque eu não creio que Jesus está conosco hoje. Isso é uma coisa para você analisar. Que tipo de evangelho eu creio? Que tipo de fé eu vivo? Eu não faço parte, Júlio Valenzuela, não faço parte da geração incrédula. Eu faço parte da geração eleita por Deus. Eu faço parte da geração que foi eleita, da igreja vencedora. A igreja que pisa na cabeça da serpente. A igreja que esmaga escorpiões. A igreja que enfrenta o diabo e expulsa demônios, cura os doentes e leva o amor, a graça, a luz do evangelho para o mundo. É dessa geração que eu faço parte. Amém? Espero que você também. Aí eu terminei falando, estarei domingo ensinando sobre o caminho da eternidade, que eu vou falar sobre isso no domingo, tá? Da graça e da eternidade. Será uma alegria estar com você. Então, eu estava escrevendo, falei, não vou escrever não, parei, estava escrevendo isso ontem. Falei, não, vou parar, amanhã eu vou gravar, no caso hoje que eu estou gravando sábado, vou gravar e já vou postar no canal da comunidade para que as pessoas assistam. E então, estou aqui compartilhando com você essa palavra. Porque é assim que eu acredito, é dessa maneira que eu tenho fé. Essa é a minha fé. A minha fé é, em Deus eu estou seguro. Se você me ver na rua, provavelmente você vai me ver de máscara. Então não me julgue. Não é questão de falta de fé, é questão de bom senso, porque há um decreto que inclusive tem até multa para quem não está andando de máscara. Sabia disso? Tem multa. Então eu não vou ficar dando dinheiro para ninguém, para governo nenhum. Então, vou cumprir com o decreto. A Bíblia diz, sejam sujeitos às autoridades. Então, tudo bem, estou cumprindo com o meu papel de cidadão, cumprindo, vou na rua, vou ao supermercado, vou em qualquer lugar, respeito toda a hierarquia e restrições, né, e regras internas daquela empresa. Cada empresa tem se comportado, se posicionado de maneira diferente, né? Não é para comer no ambiente, tudo bem, não vou comer, mas tudo isso eu estou fazendo não é porque eu estou com medo. Se fosse por mim, eu sentaria na praça de alimentação, comeria o meu lanche, ia para o cinema, sairia, conversaria, porque a minha fé, meu irmão, ela está pautada no Senhor, eu acredito assim. Eu não faço parte da geração incrédula, eu não tenho medo. Então, agora, isso eu estou obedecendo, mas quando eu vou à igreja, no caso lá na comunidade, aí, meu irmão, ninguém vem querer me interromper, não. Ninguém tem o direito de querer mandar em mim ou me ordenar ou fazer qualquer coisa do tipo. Querer vir me barrar, não. Ali eu estou no meu espaço. Eu vou compartilhar a palavra, ok? Não julgo ninguém. Quer ir? Vai participar. A comunidade está de portas abertas para te receber. Voltamos às atividades. Estamos lá, ok? Não estou fazendo durante a semana, tá? Porque estou me dedicando ao máximo para gravar vários e vários cursos teológicos. Isso toma tempo demais, tá? Então, somente nos domingos, 9 da manhã, começa o nosso encontro. Graças a Deus, algumas pessoas já começaram, né, a se agregar, começaram a chegar, ouvindo a palavra, voltam para casa feliz, abençoada. E você que ainda não está conosco, o que está acontecendo? Onde está a sua fé? Eu pergunto para você, você crê que no Senhor, em Deus, você está seguro? Então vamos fazer o seguinte, quando você levantar a partir de hoje, toda manhã, levante crendo assim, em Deus eu estou seguro. Declare isso. Eu creio que no Senhor eu estou seguro. Eu creio. Amém? Eu creio. Porque quem crê que nele está seguro, pode enfrentar o que vier. Não importa o que venha no seu caminho, o que surja no seu caminho, Deus está com você. O Espírito Santo está na sua frente. Ele vai abrindo, limpando o seu caminho. O mal não toca em você. Sabe como que eu imagino?
que na atmosfera espiritual há um campo de força em volta do meu corpo todo, impenetrável. Então, por onde eu vou passando, o mal não vai chegando, o mal não chega. Tem um filme que eu achei interessante, assim, o enredo, a história, né? Ele é ruim a questão porque eu não gosto de filme de terror, não gosto. Não perco tempo com isso não gosto mesmo, não gosto. Acho que parar 1 hora, 2 horas para ficar com medo não faz sentido muito não. Mas eu achei interessante, para finalizar aqui, é que no filme a pessoa que estava com a luz, o mal que estava atacando todo mundo, não podia chegar em quem estava com a luz. Entendeu? Então nós somos essa pessoa, nós somos essa igreja que temos essa luz divina. O mal não pode chegar, não pode tocar. A luz é mais poderosa do que as trevas. Seja você uma geração eleita, uma geração que vive pela fé, uma geração que faz o evangelho valer, funcionar, operar o milagre. Então se levante, ó geração eleita de Deus, e vamos com Cristo, vencendo e vivendo o evangelho do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo sábado, um ótimo fim de semana e até a próxima, se assim o nosso bom Deus permitir.